Quer investir no mercado imobiliário e receber renda de aluguel sem precisar comprar um imóvel? Vem comigo que eu vou te contar sobre um produto de investimento que te oferece isso e muito mais. Os fundos imobiliários podem ser definidos como fundos de investimento que investem em empreendimentos imobiliários, sendo destinados a pessoas que pretendem investir no mercado imobiliário, mas sem a burocracia da compra de um imóvel. E quais são os ativos que podem compor a carteira de um fundo imobiliário? De acordo com a Instrução CVM número 472 de 2008, em seu artigo 45, os fundos imobiliários podem adquirir os seguintes ativos para compor a sua carteira: imóveis físicos, também podem adquirir ações, debêntures, outros ativos e valores mobiliários, desde que as atividades dessas empresas que emitem esses títulos e valores mobiliários estejam relacionadas ao mercado imobiliário e sejam permitidas aos fundos imobiliários. Cotas de outros fundos de investimento imobiliário, os chamados FOFs, que são fundos de fundos que adquirem cotas de outros fundos de investimento. Títulos com lastro no mercado imobiliário, como letras hipotecárias, letra de crédito imobiliário, os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, dentre outros. Os fundos imobiliários podem também investir em imóveis em construção e, por esse motivo, eles são chamados de fundos de desenvolvimento. Esses fundos, eles não são voltados para a geração de renda, que é o que nós veremos adiante. Para facilitar, vamos pensar nos principais segmentos nos quais os fundos imobiliários costumam investir. Segmento número 1, lajes corporativas, que são grandes escritórios e que são um objeto de investimento do fundo imobiliário. O fundo imobiliário pode comprar esses escritórios e posteriormente alugar para empresas. O lucro virá, portanto, dos aluguéis de todas as empresas que alugam um espaço nesses empreendimentos corporativos, nessas lajes corporativas. E aí a gente pensa, quais são os riscos implicados nesse segmento de lajes corporativas? Risco número 1, risco de vacância, que é o risco de um imóvel que antes estava ocupado ficar desocupado por um período. Risco número 2, risco de inadimplência, que é o risco das empresas que alugam esses espaços não pagarem os aluguéis, que são uma fonte de lucro desse fundo. Esses riscos podem impactar negativamente o recebimento de aluguel que o fundo pode oferecer para nós, investidores, e também pode impactar na valorização das cotas desse fundo. Um outro segmento comum de investimento dos fundos imobiliários são os chamados galpões logísticos, que são espaços utilizados por empresas para fabricar ou estocar produtos que são comprados por nós, pessoas. E quais são os riscos implicados nesse segmento? O risco também de vacância e também o risco de inadimplência. Outro segmento muito comum de investimento de fundos imobiliários são os shopping centers. Sim, fundos imobiliários podem comprar shoppings com a finalidade de, posteriormente, alugar esses espaços para lojistas e receber dinheiro com os aluguéis. E quais são os principais riscos implicados nesse segmento? Também o risco de vacância e o risco de inadimplência. Outro segmento no qual fundos imobiliários podem investir é o segmento de recebíveis imobiliários.
é o que a gente chama de fundo de papel. É um fundo imobiliário que investe em papéis, que podem ser letras de crédito imobiliário, letra hipotecária, os CRIs. E quais são os riscos implicados nesse tipo de fundo imobiliário? Risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Um outro segmento é o segmento de cotas de fundos, fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, os chamados FOFs. Os riscos aqui estão indiretamente relacionados aos riscos que correm os fundos nos quais esse fundo investe. Mas é importante pontuar que nem todo fundo imobiliário é voltado para a geração de renda. Muitos deles têm como política de investimento investir em imóveis em construção e são chamados de fundos de desenvolvimento. O lucro obtido pelo fundo, neste caso, ele virá da venda bem-sucedida desse empreendimento quando ele ficar pronto. Portanto, essa categoria de fundo imobiliário não vai oferecer ao investidor aqueles rendimentos periódicos. Ele só terá rendimento no momento em que ele vender com sucesso esse empreendimento no qual ele está investindo, que está em construção. E aí você me pergunta: Carol, mas fundos imobiliários, eles são um investimento de risco? E eu te respondo: os fundos imobiliários, eles estão na categoria de renda variável. E o que isso quer dizer? Isso significa que no início da aplicação, quando você contrata esse tipo de aplicação, você não sabe exatamente o quanto você poderá ganhar ou perder de dinheiro. Sim, fundos imobiliários podem render negativo, mas eles figuram como uma boa alternativa frente a um cenário de taxa de juros mais baixa. Mas aí, se você pretende investir em um fundo imobiliário, você precisa fazer algumas coisas antes. Traçar o seu perfil do investidor, verificar se você tolera um risco maior para obter uma rentabilidade maior. Você precisa também fazer um planejamento financeiro. Você já fez a sua reserva de emergência? Você já começou a montar a sua aposentadoria? Então, são vários fatores que dirão se um fundo imobiliário é um investimento adequado ao seu perfil de investidor, ao seu momento de vida e aquilo que você almeja para o seu futuro. Em relação ao resgate, eu posso resgatar um fundo imobiliário a qualquer momento? Não! O fundo imobiliário, ele é constituído sob a forma de fundo fechado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando esse fundo vai abrir para captação, ele tem um número, uma quantidade definida de cotas. E quando ele consegue o recurso necessário para comprar os imóveis, os títulos e valores imobiliários, ele fecha com esse número de cotas. E ele não permite mais resgates e aplicações. E aí você me pergunta, você fala assim pra mim: mas Carol, eu tenho vários amigos que conseguiram resgatar o fundo de investimento imobiliário que eles tinham. Por quê? Porque para que você consiga resgatar um fundo imobiliário, é necessário que esse fundo esteja listado em bolsa, na B3. Dessa forma, você consegue, desde que você encontre uma outra pessoa que queira adquirir as suas cotas, vender essas cotas no mercado secundário. Mas aí verifica também no regulamento do fundo, sempre lê na íntegra o regulamento do fundo e os demais documentos do fundo, para verificar se é permitido resgatar e qual que é o prazo se tem alguma carência, um prazo para resgatar esse fundo imobiliário, tá bom? Tá bom, Carol, mas eu quero saber como que eu ganho dinheiro com fundos imobiliários. Pelo que você falou, é a partir de uns rendimentos e quando eu vendo, é isso? Sim, os investidores podem receber os ganhos provenientes do fundo imobiliário a partir de duas formas: pelo recebimento periódico de rendimentos
e a legislação obriga o fundo a distribuir aos cotistas pelo menos 95% do lucro auferido no período. E essa distribuição deve ser semestral, mas muitos fundos fazem essa distribuição mensalmente. E também a partir da valorização das cotas do fundo imobiliário quando você resgata o seu investimento. Carol, e eu ouvi dizer que esse rendimento que alguns fundos imobiliários pagam às vezes mensalmente ou semestralmente, dependendo também do tipo de fundo, eles são isentos de imposto de renda, é isso mesmo? Sim, os rendimentos periódicos pagos pelo fundo ao cotista, eles são isentos do imposto de renda, desde que o fundo possua no mínimo 50 cotistas e o investidor não detenha 10% ou mais do número de cotas emitidas. Já no caso do ganho de capital com a valorização das cotas no momento do resgate, ele será tributado na alíquota de 20%. Poderá ocorrer também a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, somente sobre os rendimentos, o IOF, se resgatar antes de 30 dias. E a previsão de cobrança de taxas em fundos imobiliários? Sim, haverá a cobrança da taxa de administração e, eventualmente, a cobrança da taxa de performance. Quando o fundo é listado em bolsa, pode também ocorrer a cobrança de taxa de corretagem e de custódia. E aí, o que você achou dos fundos imobiliários? Se identificou com eles? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. E se você conhece alguém que está começando a investir, quer começar a investir, alguém que você goste, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço para você e eu te espero aqui para o próximo vídeo.